O ano começou bem movimentado para o programa Aqui Tem Farmácia Popular. No Bula Legal de hoje você vai conhecer duas novas propostas, o Farmácia Popular Online e o Farmácia Popular sobre rodas. É isso mesmo que você escutou. Fica comigo até o fim para entender. É logo depois da vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal das Coférgia no YouTube. Este é o Bula Legal, o programa que te atualiza sobre normas, leis que afetam, que impactam a sua farmácia. Mas antes de seguir com o programa de hoje, quero te pedir para se inscrever aqui no canal das Coférgia e ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente publica aqui. Estão aqui comigo Rafael Espinhel, advogado e presidente executivo da ABC Pharma, André Borba, da Arco Advice, empresa referência na área de análise política. Mais uma vez, meus colegas, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu já quero dar um alô para o Rafael e começar com as nossas pautas nacionais. Rafael, a gente tem novidade no que diz respeito ao programa Farmácia Popular. O deputado Júlio Lopes entrou com uma indicação legislativa que propõe a implementação do Farmácia Popular Online. É isso mesmo que você escutou. O que você pode contar para a gente, Rafael, sobre essa indicação e como funcionaria uma versão online do programa? Que novidade seria essa? Olá, Viviane, André e a todos que nos assistem. Exatamente, de fato. A indicação legislativa, né, como você bem mencionou, ele é um recurso muito utilizado pelos parlamentares para sugerir manifestação de um órgão, né, sobre um assunto a fim de que se adote ou uma providência ou uma formulação de um projeto de lei que seja exclusivo, de competência exclusiva daquele órgão, né, como é o caso dessa proposta de indicação apresentada número 11 de 2023, que tem por objetivo, né, propor a implementação do Farmácia Popular Online por meio de um lançamento de um aplicativo, né, que teria como função possibilitar que o cidadão localizasse uma farmácia popular mais próxima à sua localização, bem como também ter acesso aos preços dos medicamentos que são praticados por essa farmácia. Aqui é importante mencionar, Viviane, que já há um programa desenvolvido pelo governo federal, que acho que muitos conhecem, que é o Conect SUS, né, que é responsável pelo processo de informatização e de integração dos dados de saúde dos cidadãos entre estabelecimentos de saúde, sejam eles públicos ou privados, com os órgãos de gestão de saúde. E aí eu acho que é importante esclarecer que através do aplicativo, do app, ou pelo web, via web, melhor, as pessoas elas conseguem visualizar o seu histórico clínico, as vacinas que foram aplicadas, os exames laboratoriais, e inclusive os medicamentos que foram dispensados através do programa Farmácia Popular. Então, veja, a gente tem hoje, atualmente, um aplicativo que é o Conect SUS, que tem já um trabalho desenvolvido com relação ao programa Farmácia Popular. Inclusive, dentro do próprio app, é possível que as pessoas possam habilitar ou desabilitar a opção de retirada de medicamentos do seu CPF no programa. E por que eu acho que é importante fazer essa menção, né, Viviane? Porque, uma vez que a gente já tem um app, né, que possibilita a consulta dos estabelecimentos de saúde, inclusive mais próximos à localização da pessoa, como, por exemplo, hospitais, unidades básicas de saúde, poderia, então, ser incluído as farmácias que estão credenciadas no programa. Acho que não teria a necessidade de você formular, implementar um novo, né, aplicativo, mas sim integrar com aquilo que já é existente, que é eficiente e no qual as pessoas já utilizam. Então, a gente vislumbra, assim, com bons olhos, por dois efeitos. Obviamente, você tem essa possibilidade de promover às pessoas uma maior facilidade com relação à localização das farmácias credenciadas e, ao mesmo tempo, você consegue ter a ratificação de que aquela farmácia próxima, de fato, ela está regularizada e ela dispensa medicamentos dentro do programa Farmácia Popular. O único ponto aqui que nós fazemos uma menção com relação, não necessariamente uma crítica, mas de atenção, com relação à publicidade dos preços de medicamentos. Vale lembrar que o programa Farmácia Popular ele tem duas modalidades, mediante a gratuidade, que aí por si só não haveria necessidade de você incluir
os preços e o copagamento. Acho que faria mais sentido, dentro dessa lógica, a gente pensar não na dinâmica de precificação desses medicamentos, mas sim a inclusão do valor de referência com relação aos princípios ativos. Só uma dúvida, Rafael, para eu entender. Atualmente, vamos supor que a gente tenha 2 farmácias no mesmo bairro, dispensando medicamentos pela farmácia popular. Cada farmácia pode, dentro, óbvio, do preço máximo ao consumidor, estabelecer um preço para esse medicamento do programa? Vamos lá. A gente tem na gratuidade não, na modalidade de Não, gratuidade sim. não, Mas tá? tem um que é 90%, na modalidade né, do copagamento, respeitado o PMC, para quem nos assiste ao preço máximo ao consumidor, sim, de fato, ela pode estipular o preço com relação àquele medicamento, sendo que o governo fica responsável, né, na contrapartida de até 90% sobre esse valor, e a diferença caberá ao consumidor no momento que ele tem a compra, né, e haja a dispensação daquele medicamento. Entendi. Então, na visão da ABC Pharma, o ideal seria aproveitar o Conect SUS, que já existe, para fazer a inclusão das farmácias credenciadas que estão dispensando os medicamentos e não criar aí um novo aplicativo. Essa é a visão de vocês. Sim, você aproveita já um aplicativo que tem uma grande aderência, já é bem conhecido pela população, inclusive que já possui ferramentas que são utilizadas pelo programa Farmácia Popular, e a partir dele você conseguiria já dar um amplo acesso com relação às farmácias e à sua localização. Facilitaria, sim, as pessoas no momento da aquisição, da compra daquele medicamento. Acho que até por um princípio da economicidade, pensando nessa linha, numa questão mais lógica, faz muito mais sentido você adequar, aprimorar um aplicativo que já está funcionando do que pensar na criação de um outro. Acho que até acredito que isso seja uma lógica utilizada pelo governo federal, pelo presidente, no momento que ele encaminha essa questão para o Ministério da Saúde. Você tem acompanhado muito de perto o Farmácia Popular. Existe aí com o novo governo grandes expectativas. Eu até recentemente tive acesso a uma notícia relacionada à Abrafarma, né, sobre medidas, pedidos em relação à abertura de novos credenciamentos, revisão na lista de medicamentos, revisão no preço que é pago. Você acha que teria espaço nesse novo governo para mais essa mexida no Farmácia Popular, para mais esse incremento no Farmácia Popular? Como é que você está vendo tudo isso que está surgindo agora de demanda para o programa? Considero que sim, acredito que é viável, do ponto de vista econômico, você pensar, né, no aprimoramento no aplicativo. Acho que isso não demandaria um custo alto que inviabilizaria, nesse primeiro momento, uma atuação do governo federal via Ministério da Saúde, a fim de aprimorar. De fato, como você bem mencionou, há já, dentro desse novo governo, uma discussão com relação ao programa Farmácia Popular. A gente recentemente teve a nomeação do novo diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica, bem como do coordenador do programa Farmácia Popular, e eu acho que é importante trazer essa discussão para que você consiga não apenas pensar no aprimoramento do programa, e isso passa por uma questão de uma questão de evolução tecnológica, que você poderia dar maior acesso, né, com relação ao programa e a sua efetividade com relação à população, e pensando também na possibilidade da ampliação com relação a novos credenciamentos, entrada de novas moléculas, e, por que não, pensando também na possibilidade de inclusão de serviços farmacêuticos, que é um dos pontos que está sendo debatido nesse momento, para que ele também esteja inserido no programa Farmácia Popular. Acho que é viável. A gente recentemente teve já uma adequação na questão orçamentária do programa, que possibilita essa discussão. Inclusive, no Ed Farmácia, eu fiz uma entrevista sobre essas novas propostas para o Farmácia Popular. O link está aparecendo aqui para você, não é no Bula, é no Ed Farmácia, mas eu sugiro que você assista, bem interessante. E essas novidades do Farmácia Popular, elas não param no Farmácia Popular online, não. Tem aí também a proposta do Farma Rodas, que seria uma proposta da deputada Rosângela Gomes,
né, que ela apresentou. Aí é PL, não é indicação, você me corrija, tá, Rafael, se eu estiver errada. É o PL 356 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Nacional de Farmácia Popular Móvel, o Farmarrodas. Rafael, seria um farmácia popular itinerante? Que informação você tem sobre esse PL para gente? Seria, Viviane. Veja como farmácia popular é um assunto muito em voga, né? Que é muito suscitado e provocado pelos parlamentares, porque, de fato, a gente já falou isso aqui no programa, em outras ocasiões, é uma política pública extremamente eficiente, muito importante para a população. Como você bem colocou, um projeto de lei, né, diferentemente daquilo que a gente conversou, que é uma proposta de indicação legislativa e que tem por objetivo, escopo, autorizar o Poder Executivo a criar o Programa Nacional de Farmácia Popular Móvel, no qual ela denomina de Farmarrodas, né? Qual que é a finalidade do projeto, né, de acordo com a deputada? É que assim ela consiga atender um maior número de cidadãos, especialmente a população mais carente, através, seja da venda de medicamentos genéricos, assim como ela redigiu, né, na sua proposta, no texto, ou através de encaminhamento de medicamentos que estão inseridos no farmácia popular, em especial nas regiões de difícil acesso. E aí, o que ela propõe? Ela propõe que sejam utilizados veículos, né, adaptados com essa finalidade e que estes veículos eles percorram as 27 unidades da federação, né, seguindo um planejamento, uma programação que seja definida, né, pelo órgão no qual aquele veículo esteja subordinado, seja definindo ali data, horário, local para venda ou distribuição de medicamentos. E aqui, Viviane, me permite colocar a nossa posição. Embora seja louvável a intenção da parlamentar, nós consideramos, né, que esse projeto de lei, especialmente sob o ponto de vista sanitário, ele é muito sensível. E por que eu digo isso? É sabido, para quem atua no segmento, que as características dos medicamentos o tornam muito sensíveis, né, às variações de luminosidade, de temperatura, e é justamente por essa razão que o ambiente de uma farmácia ele deve se manter higienizado, protegido da ação direta da luz solar, da umidade, do calor, pois só assim, né, os farmacêuticos eles sabem muito bem isso, é que você consegue preservar seja a identidade quanto a integridade química, física e a microbiológica dos medicamentos. E você consegue, assim, assegurar não somente a qualidade, quanto a segurança desses medicamentos. Ao nosso sentir, o projeto de lei, quando ele impõe que esses medicamentos sejam dispensados em veículos, ele não estaria alinhado com as melhores práticas farmacêuticas no que tange ao controle sanitário na dispensação e na comercialização de medicamentos, o que, ao nosso sentir, fará e refletirá numa grande dificuldade que ele consiga a sua aprovação nas comissões temáticas, em especial na Comissão de Saúde. O que a gente propõe? Acho que é algo interessante, porque ele traz uma discussão que é muito necessária, que é a importância da ampliação dos locais para que você tenha o acesso aos medicamentos, em especial nas regiões mais periféricas, mais carentes. Atualmente, Viviane, nós temos 30.922 farmácias credenciadas no Programa Farmácia Popular, que atendem 4.296 municípios do nosso país. Eu acho que a gente pode, a partir desse projeto de lei, discutir a importância da sua ampliação no modelo no qual hoje nós já estamos trabalhando para que essas regiões também sejam contempladas com um programa que é tão fundamental, que é tão importante, como a gente sempre fala. Até porque a farmácia tem uma capilaridade enorme e existem farmácias onde não existem postos de saúde, hospitais, clínicas. Então, Rafael, nessa linha, né, de raciocínio, a gente pode dizer que novos credenciamentos, a abertura para novos credenciamentos seria uma medida que atenderia essa necessidade de levar o medicamento onde ele não chega. Isso. E aí, assegurando não tão somente, né, a qualidade, a segurança do medicamento, mas também promovendo algo que nós aqui
falamos e sempre defendemos, que é a atenção farmacêutica, ou também não apenas a dispensação, a comercialização do medicamento, mas que o consumidor, o cidadão, ele tenha ali à disposição um profissional ligado à área de saúde, que é o profissional farmacêutico, que ele possa também lhe dar toda a orientação, lhe prover todas as informações necessárias para que ele use aquele medicamento de uma maneira correta, racional e que, de fato, tenha um efeito positivo no seu tratamento clínico. Maravilha, muito obrigada. Agora eu quero passar para as pautas locais, né? Rio de Janeiro. Vamos falar especificamente sobre o Rio de Janeiro. A gente está aqui com o André, que acompanha a Alerj, a Câmara Municipal para a Ascoferj. A Alerj e Câmara ainda estão engrenando, digamos assim, né, André? Formando as suas comissões, então as coisas estão caminhando ainda um pouco lentamente. Mas a gente teve uma certa movimentação em alguns projetos, e é sobre eles que eu queria conversar com você agora para atualizar o nosso público. O primeiro deles, André, é o PL 2107 de 2016. Esse projeto andou, atualiza ele para gente. Olá a todos, um prazer participar, Rafael, Viviane. Bom, esse projeto de 2016 foi aprovado em janeiro desse ano, né? Na verdade, fevereiro, desculpe. Foi aprovado em fevereiro e ele tem até o dia 9 de março para que o governador sancione ou vete. É um projeto que torna obrigatório, né, que seja disponibilizado placas para falar sobre o uso discriminado de descongestionantes nasais. Existe uma dúvida se realmente esse projeto será sancionado ou vetado, porque há um posicionamento de que, quando se entra no mérito sobre essas questões sanitárias, é uma competência federal, mas o fato é que nós temos até o próximo dia 9 de março para saber qual vai ser a decisão do governador. Os descongestionantes nasais, se utilizados de maneira irracional, irresponsável, eles trazem danos à saúde. O objetivo, então, do PL é alertar o consumidor com esse cartaz sobre os riscos no uso desses descongestionantes. É isso mesmo, né, André? Exatamente. Determina a fixação de cartazes, sob pena de multa. Obviamente que nós sabemos que existem várias situações em que as farmácias são obrigadas a comunicar, e essa seria mais uma obrigação da farmácia. E aí até justifica um pouco o projeto que a gente vai comentar a seguir, que é o PL 1437 de 2022, que estabelece o uso facultativo de código QR, do QR Code, né? Código QR Code, pelos estabelecimentos comerciais no município do Rio de Janeiro para dar publicidade a essas placas. Então, assim, não tem mais espaço para tanta placa, André. Então, em vez de colocar todas as placas, a farmácia exibiria um QR Code e, ao acessar esse QR Code, o usuário do medicamento, o comprador, o consumidor, teria acesso a todas essas placas. Essa é a ideia do projeto? Sim, exatamente. Isso, obviamente, inicialmente no âmbito do município do Rio de Janeiro, já não seria uma obrigatoriedade, seria facultativo e de algo já definido por lei federal, ou seja, você conseguiria com que as farmácias disponibilizassem pelo QR Code todos os decretos, leis, todos os avisos que fossem obrigatórios, você conseguiria colocar isso dentro desse QR Code, dessa tecnologia. Óbvio que é facultativo porque também isso questiona o acesso a, enfim, alguns idosos, algumas pessoas que não têm muita intimidade com esse tipo de tecnologia, mas seria uma faculdade. Eu acho que é um projeto que, de cara, ele foi aprovado, tá, dentro das comissões, foi até de uma forma rápida. Esse é um projeto de 2022, o que a gente mencionou anteriormente é de 2016. Então, ele não libera as farmácias da obrigatoriedade de exibição dos cartazes. Seria, na verdade, um plus, digamos assim, né? Um a mais. Mas, porém, as farmácias continuariam obrigadas a ter todos esses cartazes, é isso? Sim, nos casos que obrigam, sim, porque também há muitas legislações que falam que permitem que as farmácias afixem, não necessariamente se obriga.
esse projeto de lei anterior é obrigado, mas existem outros projetos que foram aprovados que não é de obrigação, de sugestão que as farmácias façam. Então, isso seria simplesmente pegar o que é obrigatório, o que é sugerido, o que é o que não é, e que as farmácias disponibilizem isso para que os consumidores tenham mais fácil acesso à informação. Então é sempre importante você que tem farmácia ficar bem atento ao que diz a regra, se é obrigatório, se é facultativo, se é um indicativo de colocar a placa. E tem também a questão de que a Ascoferd está propondo um projeto semelhante para o Estado, né, André? Para que esse projeto seja de âmbito estadual, de novo. Os avisos não são problemas, é óbvio que é importante informar que determinado produto pode causar determinado risco e tal, mas também é importante saber que quando você obriga a fixar cartazes, você onera o estabelecimento. Então, se o estabelecimento pode dar o aviso sem ser onerado de forma que inviabilize até mesmo a sua atividade, eu acho que você dá mais acesso a informações do que com uma obrigação, entendeu? Maravilha. Bom, e tem um projeto que trata, André, da renovação dos alvarás das farmácias situadas no município do Rio. Será que a gente pode relembrar qual é a proposta desse PL e passar rapidamente pelos impactos dele no setor? Sim, a proposta desse PL é facilitar a renovação dos alvarás, né? Para que os processos não sejam... Existe uma farmácia em determinado local há 200 anos. Toda vez tem que sempre se faz uma renovação de alvará, sempre tem que iniciar todo um processo, algo bem moroso. A ideia desse projeto é fazer com que o estabelecimento consiga uma renovação automática desse alvará, a não ser que haja alguma denúncia, algum impeditivo, ou algo que indique que essa farmácia realmente deveria passar por um novo processo de fiscalização. Então, é uma forma de facilitar, é difícil, a gente vê isso hoje em dia, né? É um projeto que ajuda nesse processo de renovação de licença, mas, assim, eu vejo com bons olhos, eu acho que isso é importante, mas é um projeto que está numa fase inicial também de tramitação. É óbvio que a questão sanitária, devemos prestar atenção em todos os quesitos, mas é um projeto que está numa fase inicial de discussão e que todos os vereadores estão apresentando os seus argumentos e que, enfim, vamos ver como isso vai evoluir, porque realmente existem algumas farmácias que poderiam ter um processo muito mais rápido de renovação e não tem, e obviamente que existem outras que merecem atenção. Mas quando você cria uma regra, você consegue buscar todos os pontos favoráveis e os pontos sensíveis. Você mencionou renovação de licença, mas na verdade é renovação de alvará na prefeitura. E esse alvará, ele é renovado anualmente? Sim, os alvarás são renovados anualmente. Desculpe até, mas realmente são os alvarás. Eles são renovados anualmente e, teoricamente, a prefeitura avalia se ali esse serviço pode ser prestado, se não pode, se existe algum outro impeditivo, enfim. É algo que realmente poderia ser feito de uma forma mais fácil, mais automático do que hoje em dia é feito. Eu acho que os nossos governantes, né, os deputados, vereadores, eles precisam pensar nisso mesmo, né? A gente precisa pensar em alternativas, a gente precisa pensar em reduzir a burocracia, em evoluir os processos, melhorar a forma como se faz as coisas, porque não dá para ficar fazendo sempre do mesmo jeito. A gente sabe como a burocracia brasileira é morosa, é complexa, né? Se arrasta. Então, mesmo que não seja algo para agora, só o fato de que já se está discutindo isso, eu acho que isso já é um avanço. Bom, quero perguntar para você que está assistindo a gente o que você achou do programa de hoje. Coloque aqui nos comentários, deixe o seu like, compartilhe. Se você quiser que a gente discuta algum assunto específico aqui no Bula Legal, pode encaminhar também a sua sugestão. O Farmácia Popular está sempre o primeiro no ranking dos assuntos que a gente tem discutido, porque realmente é um assunto que gera muita polêmica, está sempre trazendo uma coisa ou outra. Quero agradecer, André, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, sempre um prazer. E também sempre um prazer participar com o Dr. Rafael e estou à disposição. Rafael, agora que já faz parte da nossa equipe, muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui compondo com você, com o André.
Eu falo sempre que, para mim, também aqui é um aprendizado. Sempre estou aprendendo aqui com vocês. Muito obrigado. Eu também. Obrigada a você pela companhia e a gente se vê no próximo Bula Legal. Um abraço e até lá.